Oi, bom dia, tudo bem? Então, continuando aqui, gravar os vídeos para botar no meu canal aí no YouTube, hoje eu vou falar sobre o Enem. O Enem que foi realizado semana passada, né? Enem 2021, o comentário, né? Que eu achei bem interessante de mostrar e comentar, porque uma vizinha minha, ela fez, então eu conversei com ela, né, para saber como foi, e ela me emprestou o caderno dela, né, que ela trouxe para casa. Aí achei bem interessante, para reler, para relembrar certas coisas, que já tem tempo que eu não faço uma prova, assim, umas coisas assim, eu achei interessante. E na minha época, assim, muitos anos atrás, quando eu fiz uma graduação, uma faculdade, porque ela vai entrar para pretende entrar para a faculdade, fez o Enem. E o Enem existe desde o ano de 2004, 2005. Então, quando eu fiz para entrar na faculdade, há muitos anos atrás, eu não existia Enem, não fiz Enem. Eu fiz vestibular, se chamava vestibular. Aí você estudava para fazer provas, tirar uma nota legal para entrar para a faculdade. Tanto a faculdade pública como a particular também. Fazia vestibular, com várias matérias, né? Dependendo da nota, você escolhia a qual que você queria, a faculdade e qual carreira, né? Que fosse. Eu fiz administração. Mas isso há 20 anos atrás. Aí o Enem, ele passou a existir, era vestibular. Ele passou a existir no ano 2004, 2005 para cá. Ele é mais atual. E eu não fiz o Enem, eu fiz vestibular, né? Aí quando faz uma segunda graduação, é a segunda graduação. Mas na minha época, que eu entrei para a faculdade pela primeira vez assim, era vestibular, né? Mesmo assim, a gente tinha que estudar, fazer um monte de prova lá das matérias todas, né? Todas as matérias, e era isso. Então, falando do Enem, que eu achei interessante comentar, né? Participar também. Aqui, tem umas passagens interessantes. Tem partes aqui sobre inglês. Não vou ler inglês, porque meu inglês não é nada bom até hoje. Sobre um pouco de espanhol também. Aí vamos pular para o português, que eu me enrolo menos para ler, né? Aqui, eu achei interessante essas passagens, só para ler os textos interessantes, ó, que eles botaram. Era de português, linguagens e redação, né? Então, eu vou lendo aqui. O documentário, olha o texto, né? São várias perguntas, né? Várias questões. Então, esse aqui. O documentário O Menino que Fez um Museu, direção de Sérgio Utsi, produção independente de brasileiros e britânicos, gravado no Nordeste em 2016, mais precisamente no distrito Dom Quintino, na zona rural do Crato. Foi premiado em Londres pela Foreign Press Association, a associação de correspondentes estrangeiros mais antiga do mundo, fundada em 1888. De acordo com o diretor, O Menino que Fez um Museu foi o único trabalho produzido por equipes fora do eixo dos Estados Unidos e Europa, entre os finalistas. O documentário conta a história de um Brasil profundo, desconhecido até mesmo por muitos brasileiros. É apresentado com o carisma de Pedro Lucas Feitosa, de 11 anos. Quando tinha 10 anos, Pedro Lucas criou o Museu de Luiz Gonzaga, que fica no distrito de Dom Quixote, de Dom Quintino. Peguei até a lupa aqui para ler, para não deixar de ler direito, de Dom Quintino. A ideia surgiu após uma visita que o garoto fez em 2013, quando tinha 8 anos, ao Museu de Gonzagão, em Exu, em Pernambuco. Pedro decidiu criar o próprio lugar de exposição para homenagear o rei, e o local escolhido foi a casa de sua bisavó, já falecida, que fica ao lado da casa dele, na Rua Alto de Antena. Esse aqui está no texto disponível em www.opovo.com.br. Aí pergunta aqui, no segundo parágrafo, uma citação afirma que o documentário foi o único trabalho produzido por equipes fora do eixo Estados Unidos e Europa, entre os finalistas. No texto, esse recurso expressa uma estratégia argumentativa que reforça a escolha, a opção que achar melhor. Eu só acho interessante ler para ver, né, assim, direto de Brasília, do governo federal, os comentários, né, os textos também. Os textos que foram selecionados, eu achei muito engraçado, muito interessante. Olha só. A volta do marido pródigo. Bom dia, seu Marinha.
Como passou de ontem? Bem, já sabe, não? Só ganha ao meio-dia. Lá além, generoso, cutuca tercino. Vai em festa, dorme que horas, e quando chega ainda é todo enfeitado e salamistrão. Que é que hei de fazer, seu Marrinha? Amanhã, como uma nevralgia, fiquei com cisma de apanhar friagem. Mas o senhor vai ver como eu toco no meu serviço e ainda faço esse povo trabalhar. Estou lendo rápido para não demorar muito, né? São muitos textos aqui. Pintão suou para desprender um pedroço e teve que pular para trás, para que a laje não lhe esmagasse o pé. E pragueja. Quem não tem brio engorda. Esse sujeito só é isso, e mais isso. Também tudo para ele sai bom, e no fim dá certo, diz Correia, suspirando e retomando o enxadão. Para uns as vacas morrem, para outros até o boi começa a parir. Seu Marra já concordou, está bem, seu Lário, por hoje, como foi saiu meio rasgado aqui, saiu, eu copiei, né? Eu copiei, isso aqui é a cópia, não é da minha vizinha não, eu copiei. Eu aponto todo dia, que é a última vez, e agora chega de conversa fiada e vai pegando as ferramentas. Texto de Sagarana Rosa do Rio de Janeiro, José Olímpio. Esse texto tem importância singular como patrimônio linguístico para a preservação da cultura nacional e deve-se, aí escolhe a opção certa. Aqui tem uma opção também interessante que fala sobre os riscos das crianças com o uso do celular antes de dormir. Falando sobre a melatonina, que prepara o corpo para o sono, tem o cortisol, o CH, que é do crescimento. O que fazer? Ficar entre 30 minutos e 2 horas sem a tela antes de ir para a cama. Pelo menos 30 minutos antes já não vê nada disso. Reduzir a intensidade da luz, manter o telefone longe, porém do quarto, né? Essas coisas de preferência longe do quarto, para dormir bem mais rápido, né? Então, no texto, os recursos verbais e não verbais empregados têm por objetivo, aí tem a foto aqui, né? A charge. Interessante também. Foi engraçado. Aqui, outro texto, né? Singular ocorrência. Há ocorrências bem singulares. Está vendo aquela dama que vai entrando na Igreja da Cruz? Parou agora no átrio para dar uma esmola. A de preto? Sim, justamente. Lá vai entrando. Ela entrou. Não ponha mais na carta. Esse olhar está dizendo que a dama é uma recordação do outro tempo. E não há de ser muito tempo, a julgar pelo corpo. É moça de Cruz. Deve ter 46 anos de idade. Está conservada. Vamos lá, deixe de olhar para o chão e conte-me tudo. Está viúva naturalmente? Não. Bem, o marido ainda vive? É velho? Não, não é casada. Solteira? Assim. Deve-se chamar hoje Dona Maria de tal. Em 1860 florescia com o nome familiar de Marocas. Não era costureira, nem proprietária, nem mestra de meninas. Vai excluindo as profissões e chegará lá. Morava na Rua do Sacramento. Já então era esbelta e seguramente mais linda do que hoje. Modos sérios, linguagem limpa. De Machado de Assis, né? Seus 30 melhores contos. No diálogo descortinam-se aspectos da condição da mulher em meados do século XIX. O ponto de vista dos personagens manifesta conceitos segundo os quais a mulher aí escolhe a opção certa, né? Tem outra questão aqui que eu achei interessante. A pergunta aqui, tem um desenho aqui que diz assim, que tal transformar a internet em um palco para a dança, né? O coreógrafo e bailarino Didier Mulleras se destaca como um dos criadores que descobriram a dança de outro ponto de vista. Miniatures é uma experiência emblemática entre movimento, computador, internet e vídeo. Com os recursos de computação gráfica e dança, a dança das miniaturas pode caber na palma da mão, pelo fato de usar a internet como palco. O processo de criação
das miniaturas da dança levou em consideração o limite do tempo do download e o tamanho do arquivo, para que um número maior de espectadores pudesse assistir. A graça das miniaturas está justamente na contaminação entre mídias, o corpo, a dança e a computação. Gráfica, a internet, né? De fato, é a rede que faz a maior diferença nesse grupo. Minitours explora uma nova dimensão, que descobre o espaço-tempo da web e conquista um novo território para a dança contemporânea. A qualquer hora, a dança online. Né? O texto é a dança dos encéfalos acessos, né, em São Paulo. Considerando-se o primeiro projeto de dança contemporânea concebido para a rede, esse trabalho é apresentado como inovador aí tem a opção para escolher. Aí, outra questão, o mito da estiagem em São Paulo. Os estoques de água doce são inesgotáveis, à medida em que são alimentados, principalmente alimentam os oceanos infinitos, via evaporação, precipitação, pelo ciclo hidrológico, que depende das forças físicas, quais o homem nunca poderá interromper. Enquanto existir o ciclo, funcionará, os estoques da água nos continentes serão repostos indefinidamente. Né? Os textos 1 e 2 abordam a situação dos reservatórios da água doce do planeta. Entretanto, a divergência está entre eles, é a ideia de que é possível, aí escolhe a opção certa. Outra questão, os velhos papéis, quando não são consumidos pelo fogo, às vezes acordam de seu sono para contar as notícias do passado. É assim que se descobre algo de um nome antigo, sobre o qual já se julgava saber tudo, como Machado de Assis, né, o famoso. Por exemplo, você provavelmente não sabe que o autor carioca